Foi. Boa noite. A gente vai apresentar o trabalho sobre Fórmula 1. Eu sou o João Vitor Covery da Luz. Tem o João Ribeiro, o Rafael, o Alan e o Arthur. Vamos comentar sobre o trabalho. Era para ter um carro de Fórmula 1 aqui, da atual. Muito bonito. A Fórmula 1 ela se iniciou no ano de 1950 como uma competição. As pessoas... sim. Com o intuito de entreter os mais ricos. Essa é a realidade. Este era um carro da Alfa Romeo, do ano de 1950, um dos primeiros carros de Fórmula 1. Este é de 1970, quando os carros de Fórmula 1 começaram a ter o seu formato para aproveitar a aerodinâmica, usando asa traseira. Este aqui é o carro do nosso icônico Ayrton Senna, um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, que faleceu tragicamente num acidente a mais de 300 por hora, por um defeito na haste de sustentação do eixo de direção. Você pode ver que, diferentemente do carro de 1970, ele já tem uma entrada de ar na parte de cima para aproveitamento para resfriar os dutos do motor do carro. E este aqui é o carro da Fórmula 1 atual, onde se visa a maior aerodinâmica possível e a melhor disponibilidade de energia possível também. A minha parte é sobre os motores de Fórmula 1, que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre. Muito, por exemplo, se dá pelas cilindradas desse tipo de motores, que variam muito ao decorrer do tempo. O motor de Fórmula 1 ele é composto por inúmeras partes muito específicas que não estão presentes em muitos carros que são voltados ao público. Uma dessas partes que a gente pode se dar são o MGU-K e o MGU-H. O MGU-K ele se refere a reaproveitamento da energia cinética provida pela desaceleração do carro. Como são carros de alta performance, alta performance com carro que chegam em torno de 340 km por hora e possuem seus 1000 cavalos, que variam de carro para carro por causa dos construtores, eles são freios extremamente... a frenagem pelo MGU-K é muito eficiente, gerando assim um grande acúmulo de energia que é transferido para as baterias, que serão ditas mais tarde. E o MGU-H, ele é um eixo, uma bobina, um tipo de bobina, ligado no eixo do compressor ao turbocompressor. O turbocompressor serve para, como o nome mesmo diz, ele comprime os gases atmosféricos utilizando os gases expelidos pela queima da combustão do motor, girando esse rotor, uma hélice que tem aqui dentro, que gira a hélice do turbo, que gera a pressão positiva para dentro do motor, assim gerando pressão positiva. E essa pressão positiva faz com que tenha muito mais ar
para misturar ar-combustível que acarreta na combustão dentro do motor. Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui já é a parte aerodinâmica. Os motores, a Fórmula 1 ela teve muita variação de motores. Tanto que, salvo engano, o primeiro motor de Fórmula 1 era um V12 de 5.6 cilindradas, que seria um motor 5.6 litros ou 5.600 cilindradas, que gerava em torno de 480 cavalos de potência, que foram se aperfeiçoando, indo dos motores V10, que sou suspeita a falar, porque eu gosto muito de Fórmula 1. Eram motores com seu em torno de 600 a 720 cavalos de potência, variava muito de equipe para equipe, e eram motores que giravam seus 24 a 28 mil RPM. Aí, na época de 2000, de 92 a 2004, utilizavam motores V8, que geravam em torno de 16 a 12 mil RPM, e geravam 840 a 860 cavalos de potência. E hoje são os motores 1.6 litros ou 1.060 cilindradas, V6 turboalimentados com sistema híbrido. O sistema híbrido, ele é quase que padronizado, mas são em torno de 130 kW de potência que a bateria pode fornecer, que provém em torno na conversão direta, gera em torno de 160 cavalos a mais na distribuição. E o motor que eu comentei, que é o 1.600 cilindradas V6, ele gera 840 cavalos de potência, totalizando assim os 1.000. Vou passar para o Arthur. Perdão, passar para o Rafael. Bem, meu nome é Rafael Mendes e eu vou fazer a parte da aerodinâmica da Fórmula 1. Bem, para começar, você vai falar do conceito de Bernoulli, que é basicamente o conceito que é usado em asas de aviões e também nas asas da Fórmula 1 e de carros de corrida em geral. Bem, basicamente a gente tem um fluxo de ar na parte de baixo da asa aqui, que ela vai em maior velocidade e que também tem maior pressão, por causa desse ser reto e conseguir passar sem muito problema. E eles têm essa parte arredondada na frente para que o ar passe por cima uma velocidade maior quando está descendo e que crie uma menor pressão, fazendo assim uma diferença e criando uma sustentação. Já na Fórmula 1, esse conceito é invertido, para que essa diferença de pressão ela faça uma força para baixo, que é chamada de downforce. Então eu vou falar de ground effect aqui, que basicamente é um conceito que quando tem o nome de Venturi, que basicamente quando o ar passa por uma entrada pequena e sai pela saída maior, não, é o contrário, quando entra pela entrada maior e sai por uma saída menor, ele sai com maior velocidade e com maior pressão. Porque basicamente você está comprimindo todo o ar que está entrando na entrada, né, em um ponto só e expelindo nele maior velocidade. Então a gente tem aqui um dos primeiros carros a usar esse conceito, que é o Lotus 79, que basicamente tem essa parte embaixo no assoalho do carro para que o ar entre nessa entrada e saia por aqui utilizando desse efeito. Como vocês podem ver aqui, o carro ele era mais rente ao chão, ele possuía um tipo de saia em volta dele para poder reter esse ar que está entrando por baixo dele, para que não escape e consiga utilizar desse efeito. Também temos o nosso 80, que só melhorando esse conceito. Beleza? Então a gente vai falar de aerofólio. Então o aerofólio, como eu falei, ele utiliza do conceito de Bernoulli para basicamente criar o downforce.
Então, como vocês podem ver, pegando esse botão, ele basicamente tem um formato, mesmo formato, mas só que ele vai mais para cima, para criar ainda mais downforce. E basicamente ele tem essa parte aqui, que é chamada de DRS, ou Drag Reduction System, que ele é utilizado para quando o veículo está ou entrando em curva ou indo numa reta. E aqui, ele pode deixar baixado a asa para que tenha mais resistência e mais suporte no carro para poder fazer as curvas em maior velocidade, né? E a gente tem ele erguido para basicamente, quando você está indo numa reta, ter uma menor quantidade de arrasto e ter uma maior velocidade. E a gente tem a asa dianteira. É basicamente a mesma coisa que a traseira, só que a maior diferença dele é essa parte aqui, que ela é angulada para baixo, para basicamente direcionar o ar que passa por ela para as partes anteriores, como o sidepod ou o bargerboards. Então aqui a gente tem um assoalho, que anteriormente ele era reto, sem nenhum... Era basicamente reto, porque não podia se utilizar do ground effect, porque tinha muitos riscos, como se tivesse qualquer diferença no solo, pedra, qualquer detrito, podia causar o carro a perder o controle ou até mesmo levantar do solo. Então, depois do tempo, quando foi proibido utilizar o ground effect, os carros eles utilizavam de um assoalho reto apenas para criar o downforce. Aqui, terminando a parte do assoalho, quando está chegando no final dele, ele tem os difusores, não dá para ver muito bem aqui, mas são basicamente aqueles plaquinhas na parte de trás do carro, não sei explicar, basicamente para redirecionar esse ar, para se juntar ao ar ambiente de um jeito mais suave. Deixa eu ver. E, como eu falei, o ar é direcionado para os sidepods, que eles utilizam do ar que entrou neles para refrigerar os componentes que tem dentro do carro, que eles aquecem muito por serem muito fortes, né? Deixa eu ver, tá no frio, tá. Eu vou voltar um pouco aqui, faltou aqui, isso. Só queria explicar um pouco mais essa parte, que basicamente faltou uma parte que eu queria falar, que é sim, essa parte aqui, que eu explicar a turbina atrás, né? Esqueci da parte de utilizar, né? Que basicamente eles usavam o ground effect para o ar que passava aqui embaixo redirecionado para cima. Basicamente fazer o mesmo efeito downforce, fazendo o carro ficar mais colado na pista e ter mais estabilidade. Então eu vou estar passando aqui a palavra para o meu amigo João. Bom, boa noite, meu nome é João Vitor Ribeiro. Hoje eu vou falar sobre o sistema de freio dos veículos de Fórmula 1. Vou falar sobre os componentes e os materiais que são utilizados nele. Uma curiosidade é que os veículos de Fórmula 1, o sistema de freio deles são bem parecidos com o sistema de um veículo popular que nós vemos pela rua. Tá, mas para eu falar sobre os materiais, os componentes que são utilizados, primeiro eu quero explicar como que funciona o sistema de freio. Tá, os materiais que são usados no sistema de freio são o pedal de freio, claro. Tem o cilindro mestre, o fluido de freio, vai fazer com que a força aplicada pelo motorista lá no pedal de freio seja empurrada para as pinças e depois chegue nos pistões e movendo as pastilhas. João Vitor, fica de frente.
Ah, beleza, desculpa. Tá, beleza. Essa daqui era uma imagem, eu não consegui pegar uma mais detalhada assim possível, eu pesquisei bastante, mas essa foi que eu encontrei e eu vou tentar explicar de uma maneira fácil assim, para vocês compreenderem. Bom, basicamente aqui tem o pedal de freio. O pedal de freio. Quando o motorista ele pressiona esse pedal de freio, ele faz com que ative todo um sistema hidráulico. Aí nesse sistema hidráulico vai fazer com que o fluido de freio que está pressurizado no cilindro mestre, aqui ó, está pressurizado aqui nesse cilindro mestre, ele aplique a força, ele transfira a força aplicada pelo motorista no pedal de freio, ele faz com que esse fluido seja direcionado através dessas tubulaçõezinhas aqui, seja empurrado para as pinças, chegando nas pinças ele vai ativar um sistema de... chegando nas pinças ele vai pressionar os pistões, vai ativar os pistões, com que vai fazer com que as pastilhas se movam em direção ao disco de freio. Vai gerar atrito e vai fazer com que o veículo perca a sua inércia, fazendo assim com que freie totalmente. Tá. Bom, nos veículos de Fórmula 1 são usados dois sistemas de freio. Um sistema de freio para os freios traseiros e para o sistema dianteiro e para os traseiros. Bom, mas por que isso acontece? Acontece porque em caso de falha do sistema dianteiro, o piloto vai ter o sistema traseiro para poder contar, para ele não ficar sem nenhum freio durante as corridas e não haja nenhum acidente. E basicamente é isso. Tá. Aqui, essa imagem que eu peguei é sobre os dois cilindros mestres. Bom, basicamente, como são dois sistemas de freio na Fórmula 1, o motorista é capaz de fazer esse balanceamento de freio através de um botão que ele tem no volante. Aí, nesse botão, ele pode alterar o balanceamento. Isso daqui é um pivô. Esse pivô faz com que, através do botão que tem no volante do motorista, faz com que ele jogue a força possa alterar entre mais força para o freio dianteiro ou para o freio traseiro. Aí, esse pivô, conforme ele vai mudando, o pivô vai se deslocando aqui, aplicando a força para um dos dois freios. Bom, isso daqui é usado mais para algumas curvas, né? Cada curva tem a sua característica, tem suas características próprias. Daí, para o piloto ter um controle perfeito do freio, ele precisa alterar isso para que ele atinja um bom resultado nas curvas e consiga fazer uma boa corrida. Assim. Beleza. Tá. Aqui é onde que fica o botãozinho com que o motorista vai poder mudar o balanceamento de freio. Ele pode aplicar uma força mais no freio da dianteira ou da traseira. Ele faz por meio aqui dos botãozinhos que tem aqui no canto. Ele escolhe para qual lado, qual sistema de freio ele quer aplicar mais força. Tá? Tá. Mas qual material que é usado para fazer esses componentes? Bom, esse daqui é um material chamado carbono-carbono. Esse material é 5 vezes mais resistente do que o aço e 5 vezes mais leve também. Ele é usado porque ele é capaz de operar em temperaturas altas e na verdade ele é uma junção de carbono, né, na verdade. E ele é muito resistente. Ele é usado para fazer se eu não me engano, as pastilhas de freio e os discos de freio. Por isso que ele é escolhido. Ele é muito leve e é muito eficiente também. Tá. Bom, como que ele é usado? O carbono-carbono é usado porque ele é capaz de operar em temperaturas muito elevadas. Basicamente, os carros da Fórmula 1 também tem que ter um sistema de refrigeração bem eficiente. Se os carros são muito eficientes,
eles precisam ter um sistema de refrigeração eficiente, com que faça com que mantenha todo o sistema de frenagem em uma temperatura adequada para funcionar certinho, para que não ocorra falhas ou que possa prejudicar alguma coisa que põe em risco a vida do motorista. Tá bom. Bom, os veículos de Fórmula 1 são projetados para receber ar, enquanto eles estão em movimento. Eu não consegui pegar uma imagem de frente dos carros. Foi erro meu, eu deveria ter dado uma pesquisada a mais, mas tipo assim, eles têm aqui, ó, ao lado das rodas, eles têm essas tubulações com que faz com que o ar entre por essas tubulações e refrigere o sistema de freio enquanto ele está em movimento. E como o carro está em constante movimento, ele se movimenta demais e ele refrigera bem. Bom, eles são projetados aqui, os discos são projetados com vários furinhos. Vocês estão conseguindo, não sei se estão conseguindo ver direito, eles têm vários furos. O que faz? Na hora que esse ar entra por essas tubulações, ele, através desses furos que tem nesses discos, ele entra, ele se dissipa por lá e faz com que mantenha uma temperatura boa. Bom, basicamente foi isso. Obrigado pela atenção, galera. Eu vou passar a palavra para o colega de equipe, o Alan, para ele prosseguir. Boa noite. Eu vou falar sobre suspensão, como ele já disse, e a suspensão de um carro de Fórmula 1 não é muito diferente de uma suspensão de um carro comum. As únicas diferenças é que existe uma limitação maior de espaço e de peso também, porque como a ideia é que o carro seja muito rápido, qualquer quilo a mais, qualquer grama a mais pode fazer com que perca décimos de segundo ou até segundos durante a corrida. Então, a suspensão usada é uma suspensão à base de molas, Sprung Suspension, e ela, num carro de Fórmula 1, ela é separada em 3 partes. Dá para separar em 2 também, porém eles separam em 3 por um detalhe técnico. As 2 partes seriam a parte de fora, que seria aqui todo, desde o pneu até os wishbones e essa barra que conecta para inboard suspension, que seria a parte de dentro, que é onde ocorre todo o amortecimento e tem todas as molas e amortecedores. Existe também a terceira parte, que seria a parte aerodinâmica, que como, por exemplo, na frente, aqui, essa daqui é a parte da frente do carro de Fórmula 1. Aqui existem dutos de ar do assoalho, como a Rafael disse, que precisam que o ar passe. E como tem a barra aqui, pode haver uma variação de como o ar vai entrar, e isso não é desejado num carro de Fórmula 1 porque acaba ocorrendo imprevisibilidades. Então, existe um cuidado enorme ao colocar essa barra para que ela não atrapalhe tanto a passagem do ar. Na parte de fora existem o wishbone, que seriam só partes estruturais para conectar o pneu até o carro, e a barra também que conecta desde do wishbone, ou de baixo ou de cima, até o pivô. Na parte de dentro tem o pivô, alguns amortecedores, ou também uma mola que também pode ser usada no lugar. Aqui está com o exemplo de uma mola, mas também pode ser utilizado um amortecedor. Então, como funciona a parte da suspensão? O carro de Fórmula 1, se ele não tivesse suspensão, por ter muitos desníveis na pista, haveria muita trepidação e o carro não ia se comportar de um jeito previsível ou de um jeito efetivo. Então,
para isso, existem essas molas, esses amortecedores aqui, que dissipam e fazem uma força oposta à força que é exercida neles, para que o carro não se movimente horizontalmente. Não. Aqui é na vertical, perdão. E como que essa força é exercida neles? Quando um carro passa por uma zebra, por exemplo, vai subir um dos pneus, e subindo o pneu, essa barra aqui, que nesse caso é uma push rod, vai empurrar o pivô, que ele vai girar no sentido horário, nesse caso, e vai empurrar o amortecedor, fazendo ele comprimir. Assim, dentro do amortecedor, ele possui um líquido, e ele vai empurrar esse líquido, e esse líquido vai fazer uma força oposta, que vai ser mais difícil que vai fazer com que o amortecedor queira voltar à posição normal. Então, vai fazer com que o carro não desnivele tanto. Mas também, por conta da aerodinâmica do carro, é necessário que ele esteja quase sempre com um ângulo reto, que ele seja perpendicular. Então, ele não pode girar horizontalmente. E daí entra a barra anti-rolagem e o heave spring. A barra anti-rolagem é uma barra, literalmente, que conecta aqui nos dois pivôs e também passa no conector do amortecedor. E quando o carro passa numa zebra também, mesmo exemplo, ela vai fazer com que, se subir muito esse daqui suba também, para que não acabe gerando muito desnível. Aqui na parte de trás da suspensão, já, por exemplo, essa daqui é da Mercedes, e eles usam do pull rod, que é o oposto do push rod. Opa, botar errado. O que é o push rod e o pull rod? O push rod é esse exemplo aqui da direita do carro, onde essa barra ela empurra o pivô, e daí o pivô vai empurrar o amortecedor. Já no pull rod acontece o contrário, como diz o nome, ele puxa o pivô quando ocorre essa força. A diferença dos dois é que o push rod ele é mais fácil de consertar, porque as partes importantes estão em cima, então se precisar trocar alguma coisa é muito mais rápido e fácil de alterar. Já como o push rod ele passa bem aqui no meio, ele vai atrapalhar a entrada de ar nos dutos do sidepod ou do assoalho. Então, geralmente usam o push rod na parte de trás do carro de Fórmula 1, que pelo regulamento os dois podem ser independentes. Então, se você usa push rod em um, você pode usar pull rod no outro, ou pode usar os dois igual. E o pull rod ele é mais difícil de consertar, porém tem essa vantagem de não atrapalhar na aerodinâmica do carro. Também um problema que está tendo recentemente é o porpoising, que é o piloto ficar com o carro quicando por causa de trepidações na pista. Esse problema tentou ser resolvido pela suspensão, porém o problema na verdade era na aerodinâmica, que houve uma mudança no ground effect, como o Rafael já tinha explicado sobre o ground effect, e o carro perdia esse downforce repentinamente, e o carro acabava quicando. Agora o Arthur vai falar sobre a parte de eletrônica. Boa noite, meu nome é Arthur e, como mencionado, eu vou falar um pouco sobre a eletrônica do carro, mais especificamente sobre o KERS, que é
na Fórmula 1 é mais usado cards eletrônicos, eu também vou falar um pouco sobre o volante do carro de Fórmula 1, certo? Então, começando, aqui a gente tem os dois MGU-Ks usados no carro de Fórmula 1. Aqui a gente tem o MGU-H e lá a gente tem o MGU-K, certo? Então esse aqui é o MGU-K e esse é o MGU-H. Então, dentro do carro, o MGU-K vai ficar aqui embaixo, aqui, certo? Que ele é conectado à parte de freios do carro, certo? MGU-K significa o único motor gerador de cinética do carro. Ou seja, no momento em que o piloto de Fórmula 1 está muito rápido e ele vai entrar em uma curva, ele precisa frear para entrar nessa curva. Quando acontece essa frenagem, a energia cinética produzida pela frenagem é absorvida pelo MGU-K e ela é transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica é levada para uma bateria presente no carro e quando o piloto precisa, ele transmite essa energia acumulada de volta para a roda traseira do carro, aumentando a rotação traseira do carro, fazendo com que ele ganhe potência. O MGU-H, que fica aqui em cima, que é o único motor gerador de calor, serve para, como já mencionado, no motor a combustão, que fica aqui, quando ocorre a combustão, os gases e o calor solto por essa combustão passa pelas válvulas e passa pelo turbocompressor, fazendo com que gire uma bobina aqui e crie energia elétrica, que também é mandada para a bateria. Essa energia elétrica criada pelo MGH, ele alimenta a bateria do carro e ele também alimenta o motor único gerador de cinética do carro, para depois essa energia ser usada de uma melhor forma pelo piloto. Aqui a gente tem um exemplo do que eu falei, ou seja, a bateria, a energia criada pela frenagem, ela é acumulada na CPU, que fica aqui embaixo, e quando o piloto aperta um botão localizado no volante, ele joga essa energia de novo para o sistema traseiro do carro, fazendo com que aumente a rotação do carro, criando esse aumento de potência, essa maior velocidade para o piloto, certo? Aqui, então, a gente tem um exemplo, ou seja, o piloto aqui, ele executa a frenagem é convertida em energia e mandada para a CPU. Ele aperta o botão, a CPU, que é a bateria, descarrega essa energia de volta para o eixo, fazendo com que ele gire mais rápido. Aqui eu vou falar um pouco sobre o controle agora, o volante do piloto de Fórmula 1, que é o que causa muitas dúvidas. Para que servem todos esses botões, qual que é a função de cada um, a função específica de cada botão aqui no volante, certo? Então eu vou começar aqui por cima, não dá para ver muito direito, mas esse botãozinho amarelo aqui, está escrito DRS. E como já mencionado pelo meu colega Rafael, o carro de Fórmula 1, na parte traseira, ele tem as asas, certo? Essas asas, quando o piloto pressiona esse botão, as asas da traseira do carro, elas abrem. Quando essas asas abrem, o que acontece? A resistência do ar que o carro está ganhando, ou seja, com essa asa fechada, o ar bate e faz com que o carro tome resistência, certo? Quando ele aperta esse botão, a asa abre e reduz essa resistência. Esse botão aqui é mais usado, por exemplo, em ultrapassagens, mas só pode ser usado em momentos específicos, por exemplo, quando você tem uma diferença de 1 segundo do piloto da frente. Então, com essa diferença de 1 segundo e dentro das normas, você pode apertar o botão e ter essa vantagem. A gente tem aqui 3 botões roxos. Esse aqui, que é o mais 10, que é o número 2, o mais 1 e esse aqui embaixo, aqui, certo? Os botões roxos. Todos eles são um conjunto. Eu vou explicar primeiro esse botão roxo aqui embaixo grande, para depois explicar esses aqui. Então, dentro do carro de Fórmula 1, tem inúmeras funções. Tem muita coisa que o piloto pode mexer durante a corrida. Esse botão aqui específico, ele serve para coisas mais que deixam o piloto mais confortável.
certo? Então, aqui embaixo, dentro dessas inúmeras opções, por exemplo, ele pode regular o volume do rádio em que ele conversa com a equipe, ou seja, se está acontecendo muito barulho, certo? Durante a corrida, e ele não consegue ouvir a equipe direito, através desse botão aqui, ele consegue aumentar o volume da chamada com a equipe. Aqui ele consegue aumentar o torque, por exemplo, ele consegue aumentar a visibilidade da tela, ou seja, ele está em uma parte da pista em que bate muito sol na viseira dele, e ele não consegue visualizar com clareza o que está escrito aqui no visor. Então, através desse botão, ele consegue aumentar a visibilidade. Como ele aumenta a visibilidade? Com esses botões aqui, com mais 10 e com mais 1. Se o visor não está claro, se o visor fica borrado para ele, se bate luz no olho dele, ele pode aumentar a luz do visor com esse mais 10 ou com esse mais 1. Se por um acaso o piloto acabar exagerando, achar que aumentou demais a luz, ou ele quer reduzir um pouco o volume da chamada para a equipe, ele aperta esse botãozinho aqui, esse botão vermelho com X, um botão bem provocativo. Ele aperta esse botão e assim ele reseta todas as alteranças, certo? Todas as mudanças que ele fez aqui no botão. Seguindo, a gente tem esse botão aqui, o N, de neutro, ou seja, esse botão tem duas funções. A primeira, que quando você aperta ele, só um aperto, ele deixa o teu câmbio no neutro, ou seja, o piloto está precisando, ele está com marcha acumulada, ele quer ter uma troca rápida de marcha, ele pode apertar o botão e colocar o carro no neutro. Se você apertar esse botão e segurar por um tempo, ele entra na marcha ré. Não é tão comum assim ser usado na marcha ré, porque a proposta é ir mais rápido, sempre para frente, certo? Mas, por exemplo, na pista de Baku, por exemplo, acontece um problema que, como são curvas fechadas, alguns pilotos acabam saindo fora da curva e tem que apertar e segurar o botão N para entrar em marcha ré e poder fazer a manobra e voltar para a pista. Desse lado aqui, a gente tem o PL e o PC, que são um conjunto, certo? PL de pit lane e PC de pit control, ou seja, o PL ele faz com que o carro tenha um limite, ele limita a velocidade do carro a 80 km por hora. Lembrando que esse limite de velocidade depende de pista para pista. Eu sei que na Austrália, por exemplo, o limite do pit lane seria de 60 km por hora. Em outras pistas pode ser que seja 80 km por hora. É usado quando, por exemplo, ele vai entrar nos boxes para trocar pneu ou para entrar até na garagem. Ele limita a velocidade do piloto para que ele não entre com muita velocidade e acabe causando algum acidente lá dentro. E como eu disse, o PC, que é o Pit Control, ele serve para avisar a equipe que ele está realmente entrando nos boxes. Ou seja, se numa possível conversa lá com a equipe, ele esteja planejando entrar nos boxes para uma troca de pneu, ele vai apertar o PL para limitar a velocidade do carro e ele vai apertar o PC para avisar definitivamente que ele está entrando de verdade nos boxes para a equipe poder ficar preparada. Aqui a gente tem uma alavanca giratória que não dá para ver direito aqui, mas essa alavanca giratória tem o número 6, essa aqui também e essa aqui também. Todas têm o número 6. Por quê? Todas essas alavancas giratórias, elas trabalham em conjunto. A função delas é alterar o diferencial do carro, certo? Ou seja, o quanto que o diferencial vai atuar em certa parte da corrida. O diferencial é mais usado na entrada e na saída de curvas, certo? Então aqui, essas três giratórias delimitam em qual parte da curva o diferencial vai ser usado. A giratóriazinha aqui, vermelha, ela vai dizer o quanto que o diferencial vai ser usado na entrada. Esse roxo aqui, esse azul, vai dizer o quanto que o diferencial vai ser usado na saída. E esse branco vai dizer o quanto o diferencial vai ser usado durante a curva, certo? Junto com esse diferencial, que é ajustado antes da corrida, a gente tem essa outra alavanca giratória. Essa alavanca giratória serve para, digamos assim, refinar esse ajuste que ele dá
no diferencial do carro. Ou seja, a gente pode associar isso como, por exemplo, numa receita, onde você precisa usar 5,5 gramas de farinha. Sem uma balança precisa, você não consegue saber exatamente quanto que você tem de farinha. Com essa alavanca aqui, você consegue refinar esse ajustamento, deixando o carro preciso da forma mais perfeita possível para o piloto, certo? Aqui em cima aqui, nessas bolinhas de LED, tem 15 LEDs aqui, servem para mostrar para o piloto a melhor hora para ele trocar de marcha. Então aqui é só mais uma sugestão para o piloto, porque é usado principalmente quando o piloto, por exemplo, está numa pista nova em que ele não conhece. Então isso aqui auxilia ele na troca de marchas do veículo. Aqui a gente tem, aqui atrás aqui, no número 20, a gente tem as marchas. A parte direita aumenta a marcha, a parte esquerda diminui. Aqui nesse botão branco a gente tem o talk, que serve para ele se comunicar diretamente com a equipe, certo? Esse aqui, tem um botão aqui, que é um botão preto, ele serve para o piloto avisar a equipe que tem alguma coisa errada com o carro, certo? Então vai ser registrado tudo no carro com prioridade, para que depois possa ser analisado. Esse botão aqui serve para fazer um mapeamento do motor, ou seja, ele pode dizer se o motor fica mais beberrão ou não, se ele gasta mais gasolina ou economiza mais. Aqui embaixo aqui não tem a numeração, mas isso aqui seria a embreagem do carro, certo? Usado pelo motorista. E aqui no RS a gente tem seria o motor de arranque do carro, ou seja, quando você começa a corrida, você aperta esse botão e o motor ele vai receber a informação de que ele tem que dar tudo que ele tem para você ganhar essa maior potência na parte do arranque do carro. Só uma curiosidade que o volante, essa parte que o piloto segura, é feita com o molde da mão do piloto. Ou seja, ele faz o molde da mão do piloto e esse molde é incrementado no volante para melhor pro piloto se sentir o mais confortável possível, certo? Então essa foi a minha parte da elétrica. E agora eu vou passar para o Alan para ele vir com a conclusão do trabalho. Tá, mas a Fórmula 1 tem tudo isso de tecnologia, mas para que é usado fora? A Fórmula 1 pode não ser necessariamente a responsável pela criação de muitas das coisas utilizadas atualmente, porém, algumas que são importantes saem de lá. Ou também são aperfeiçoadas lá. Como, por exemplo, os pneus com ranhuras, no caso da Fórmula 1 é só usado em pista de chuva, quando está tendo chuva, porém nos carros atuais são usados quase sempre, porque é necessário uma tração melhor. Mas além disso, muitos sistemas podem ser testados, como falaram do sistema CARES. A parte de aerodinâmica também foi bastante utilizada na Fórmula 1, foi bastantes coisas da Fórmula 1 saíram da Fórmula 1 e estão sendo aperfeiçoadas fora. Então a Fórmula 1, além de ser um esporte de entretenimento, é também uma forma de testar novas tecnologias ou até mesmo aperfeiçoá-las. Também saiu da Fórmula 1, é utilizado e atualmente está tendo mais carros que estão usando, são as próprias borboletas para trocar de marcha em carros sequenciais. Em geral são carros mais chiques, porém os carros saíram lá da Fórmula 1 para esses carros. Agradecemos pela atenção de vocês e se tiverem alguma dúvida é só